Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma vez nesta manhã de terça-feira a nossa live e queremos convidar você e toda a sua casa para acompanhar conosco o que Deus tem para nós nesta manhã. Queremos pedir a você que você curta e que você compartilhe com o máximo possível de pessoas, porque nós queremos que esta palavra de Deus vá a muitos corações. Lembre-se, fazendo isso, você estará cooperando conosco e evangelizando conosco a muitas gentes que precisam ouvir a palavra de Deus. Luiz André, é contigo. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que neste momento nos assistam pela live da nossa Adeus Sanguinha. Minha saudação ao nosso pastor Edson, paz do Senhor. Deus possa abençoar a todos neste momento. Meus irmãos, eu peço que vocês vão compartilhando, vão curtindo a nossa live aí. Daqui a pouco nós já estaremos louvando os hinos congregacionais, os hinos da nossa harpa cristã. E neste momento nós queremos que o pastor Edson dê o início à nossa live com uma oração para abençoar você, a nós que estamos aqui, para que Deus venha falar conosco nesta manhã, através desta live do programa Encontro com Deus. Pastor Edson, ore por nós. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças por esta manhã abençoada e pedir que neste momento a tua palavra possa chegar a muitos corações carentes e necessitados de ouvi-la. Senhor, abençoa nosso louvor, abençoa a nossa mensagem que será transmitida pela graça do teu Espírito Santo a multidões de pessoas e que esta palavra venha surtir o efeito que é necessário na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Você que tem a sua harpa cristã aí na sua casa, neste momento eu peço que você abra no número 48. Vamos louvar juntos nesta manhã o hino de número 48 da nossa harpa cristã. Enquanto isso, eu peço novamente, vá compartilhando, vá comentando a nossa live. Temos certeza que nesta manhã o nosso pastor tem uma palavra direcionada a você que se conecta conosco neste momento. Eu peço que você mais uma vez curta, comente e compartilhe esta live para que o reino de Deus venha a ser propagado pelas nossas vidas. 48 da nossa harpa cristã, o dia do triunfo de Jesus. Você que tem a sua harpa em casa, acompanhe conosco através da nossa harpa cristã, os hinos congregacionais. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos logo aclamarão o seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar.
Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei. E pois sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia! Quando enfim chegar o dia, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um lindar, pastor, podemos? Sim. Hino de número 83. 83 não posso explicar. Enquanto isso, eu peço novamente, você vai compartilhando a nossa live, e daqui a pouquinho nosso pastor já estará entrando com a palavra de Deus, para a edificação da sua alma, da sua vida e de sua família. 83, mais perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. Mais perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Muito bem, meus irmãos. Aleluia. Face a face, logo, logo, nós veremos o nosso Salvador como Ele é. Meus irmãos, neste momento nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Nosso pastor estará ministrando a palavra. Nós estaremos orando neste momento. E você pegue sua Bíblia, abra seu coração. Deus quer falar conosco nesta manhã. Já queremos mandar saudações já aqui, primeiramente ao nosso irmão Potiguara Nilo Machado. Ele já está aqui conosco dizendo a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Potiguara, ali de Torres, Rio Grande do Sul. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Irmã Débora Machado também está nos assistindo. E nós temos certeza que muitos já estarão entrando conosco aqui e participando da nossa live. Nós queremos, neste momento, deixar uma palavra para você, enquanto o nosso pastor Elcio se prepara. Abra a sua Bíblia comigo neste momento, os Salmos de número 122. Salmos de número 122. O verso 1 a seguir diz assim, só para deixar de reflexão para a sua alma nesta manhã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Graças a Deus, que fique para elevo espiritual da sua alma nesta manhã, esta leitura.
Nós estaremos fazendo uma oração para passar para o nosso pastor e ele tem total liberdade nesta manhã de trazer a palavra do Senhor. Curve sua cabeça onde você estiver neste momento e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade, Deus, mais uma manhã que o Senhor nos concede de estar na tua presença. Deus, o teu servo, nosso pastor, neste momento estará fazendo uso da tua palavra. Usa-o como já tens usado nos cultos, nas nossas transmissões oficiais aqui da nossa live. Deus, toma o teu servo em tuas mãos, te agradecemos por todos e por tudo damos-te graças em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Você que está em casa, diga amém e receba o nosso pastor com muita alegria. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós meditar por alguns minutinhos na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 38, que nos diz a palavra de Deus: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu queria usar como tema nesta manhã uma frase que diz assim, crês tu que Deus existe? É claro que eu estou falando com multidões de pessoas que acreditam em Deus. Talvez algumas que dizem não acreditar, mas que quando eles passam por algumas situações adversas, eles, sem se aperceber, clamam a Deus. E eu tenho esta palavra no meu coração, porque é estranho quando a gente faz esta pergunta: tu crê que Deus existe? E principalmente quando eu pergunto isso para algumas pessoas que se dizem ser crente. A princípio parece que eu estou até ofendendo esta pessoa. E normalmente na igreja ou aqui na live, quando eu estou falando para multidões de crentes, lavados, remidos, comprado com o sangue de Jesus, é claro que quando eu pergunto para vocês se você crê em Deus, seria mais ou menos como se eu chegasse num campo de futebol e me deparasse com um torcedor todo cheio de cores alusivas ao seu time, camisa, tênis, boné e tudo do seu time, um bandeirão do seu time, e eu chegasse para ele e perguntasse se ele gosta de futebol. Logicamente que ele me daria uma palavra destratando a minha pergunta. Mas por que eu faço essa pergunta para nós que somos crentes? Por que essa pergunta? Eu encontrei uma base bíblica para me fazer essa pergunta para você. Em João, no capítulo 5, quando Jesus fala, ou melhor, quando Jesus vai ao tanque de Betesda, Jesus aproxima-se do tanque de Betesda e ele encontra ali um homem que está deitado numa cama, numa maca. Este homem ele foi levado para este lugar porque havia uma crença judaica de que de tempo em tempo o anjo aproximava-se desse tanque e banhava-se nesse tanque e agitava a água. E o primeiro que tocasse na água era curado de qualquer enfermidade. Esta era uma tradição judaica, uma crença judaica. E a Bíblia diz que tinha este homem ali que há muitos anos ele estava com aquele problema de paralisia. Ele era um paralítico, ele não se movia para nada. Mas alguém, talvez família, amigos, levaram este homem, colocaram ele naquele lugar, esperando que alguém, no momento em que a água fosse agitada, usassem de misericórdia e o jogasse dentro da água. Tanque de Betesda quer dizer casa de misericórdia. E por isso ele foi levado ali na condição em que ele estava. Era impossível, do ponto de vista humano, este homem tocar na água. Ele era paralítico, ele não caminhava, ele talvez não pudesse nem se arrastar. E um outro detalhe é que quando a água era agitada, aqueles que podiam mais chegavam primeiro e ele ficava sempre à mercê da sorte
sempre esperando que alguém fizesse isso. Mas quem poderia fazer isso, visto que todos ali estavam carentes do momento em que a água era agitada? Quantos? Quem? Quem poderia fazer isso? Então ele estava ali há muito tempo. E a Bíblia diz que numa certa ocasião Jesus foi neste local e, chegando lá, olhou para aquele homem caído e fez esta pergunta, que também parece não ter sentido. Da mesma maneira que eu fiz a pergunta para vocês: você crê que Deus existe? Uma pergunta sem sentido quando trata-se de alguém que crê, que eu estou entendendo que é crente. Mas Jesus, olhando para aquele homem sem a mínima condição de conseguir ir ao tanque, Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Olha, o que ele estaria fazendo ali? Ele poderia dizer: não, Senhor, eu vim aqui para pegar um solzinho. Não, Senhor, eu vim aqui só para passar umas horinhas, para ver o movimento, eu não quero ser curado. Então a pergunta não tinha sentido, mas Jesus fez a pergunta. E Jesus tinha razões para fazer esta pergunta, como eu também tenho, e vou provar para vocês a razão de eu fazer esta pergunta, que pode ser até absurda para muitos que estão me ouvindo agora. Pode ser até uma ofensa para muitos que estão me ouvindo agora. E poderiam até estar pensando: não, pastor, a gente está te ouvindo, a gente está aqui perdendo o nosso tempo, porque a gente não tem o que fazer. Seria mais ou menos isso. Aquele homem também poderia ter falado isso para Jesus: não, Senhor, eu estou aqui para pegar um solzinho, eu não vim aqui para ser curado. E Jesus, quando faz essa pergunta, a resposta dele foi chocante. Ele disse: Senhor, eu não tenho quem me coloque na água quando é agitada. Meus irmãos, é interessante notar, porque, como eu falei, Tanque de Betesda é casa de misericórdia. Casa de misericórdia é aquele lugar onde as pessoas carentes chegam e encontram apoio. É aquele lugar onde vêm as pessoas que não têm mais para onde recorrer, e eles vêm em busca de uma misericórdia. Misericórdia é alguma coisa que nós não merecemos. Conta-se uma história de uma certa mãe que mandou uma carta para o rei, porque o seu filho estava preso por alguma arte feita, e ela mandou uma carta para o rei, pedindo misericórdia ao rei, que soltasse o seu filho. O rei devolveu uma carta para ela dizendo que, após fazer a análise e constatado que o seu filho havia cometido 3 vezes o mesmo erro, não era lícito soltar ele não era digno de liberdade. E ela retornou uma carta dizendo: sim, eu estou ciente de tudo isto, por isso eu pedi misericórdia. Eu não pedi que o Senhor soltasse por outra coisa, senão por misericórdia. Misericórdia, então, é algo que está além das nossas condições. A nossa salvação, por exemplo, foi feita por misericórdia. Você lembra que a Bíblia diz que Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores? Ou seja, amar alguém que está limpo, que está puro, que é santo, que é perfeito, não é difícil. Mas amar um caco que não vale nada, amar alguma coisa que está lá jogada na lixeira, isto exige um pouco mais. E Jesus nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Em outras palavras, o amor dele alcançou a misericórdia, e por graça dessa misericórdia nós fomos salvos. Mas nós não éramos dignos, como não somos dignos dessa tão grande salvação. Mas o amor de Deus alcançou-nos por misericórdia. Então, queridos, quando eu estou falando aqui sobre a questão da fé e sobre a questão da crença, eu estou dizendo e eu estou perguntando para você se você de fato crê em Deus, como diz as Escrituras. Porque João capítulo 7 diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Você deixa de saciar-se
com a palavra e você passa a ser um transmissor da palavra. Você deixa de ser uma pessoa simplesmente salva e você passa a ser uma porta para alguém chegar a você e alcançar a salvação. Então, quando eu digo e pergunto se você crê, eu estou questionando essa verdadeira crença que demonstra dentro do teu coração, que faz com que você realmente acredite que você crê. Porque dizer de boca para fora, isto é fácil. Mas quando eu tenho que falar do meu coração, então eu preciso ter o que eu vou falar dentro de mim. Escutem, para você ter uma compreensão melhor do que eu estou dizendo. Numa certa cidade, chegou um malabarista. Malabarista é aquele que anda no circo por cima de uma corda, né? Anda se cuidando lá em cima na altura e todo mundo torcendo para ele cair. Esse malabarista chegou numa certa cidade e ele colocou um cabo de aço de um prédio de 10 andares a outro prédio de 10 andares. E quando ele fazia isso, as multidões se aglomeraram para ver o que esse doido estava fazendo. Até que perceberam que ele colocou aquele cabo de aço com a intenção de atravessar de um lado para o outro. E ele olhando de cima e vendo aquela aglomeração de pessoas, e ali tinha mais gente torcendo para ele cair do que querendo ver ele atravessar, que naturalmente é isso que acontece. Diz a história que já estava até a SAMU, o corpo de bombeiro e tudo por ali observando o que ia acontecer. Esse homem com o megafone, ele olha para baixo e ele faz uma pergunta: vocês creem que eu sou capaz de atravessar esta corda? Todo mundo ficou em silêncio, com exceção de uma mulher, que na cidade onde ele já havia passado o circo, ela havia assistido. E ela viu o potencial deste homem, o que ele era capaz de fazer. E ela levantou a sua voz e as suas mãos e disse: eu creio. A crença dela chamou a atenção de todos, que ficaram pasmo, calado e não souberam responder. E aquele homem olhou para aquela mulher que dizia com toda ênfase: eu creio. Ele então pegou e começou a atravessar. Passou aquela corda e foi de um lado para o outro do prédio e depois voltou. E todos aplaudiram. Foi aplausos de mais de 15 minutos. E aquela mulher, ela não se impressionou com o que havia acontecido, porque ela já o conhecia. Quando os aplausos encerram, este homem pega um carrinho de mão e faz de novo a pergunta: vocês creem que eu sou capaz de atravessar essa corda com esse carrinho de mão? Alguns até ousaram dizer em voz assim meia duvidosa que criam, visto que ele já havia passado sem o carrinho de mão. Mas esta mulher continuava firme no seu propósito, dizendo: eu creio, mas não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza. E quando ele olhou para aquela mulher e percebendo aquela certeza, aquela convicção dela, ele chama ela e diz: a senhora vem cá e suba no carrinho. Ela diz: aí não, eu aí no carrinho, Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que dizem que creem, mas da maneira que esta mulher, ela acreditava que ele era capaz de passar com o carrinho, mas não com ela dentro. Ou seja, a crença dela, por mais que parecia ser consistente e forte, ela era duvidosa. Assim, queridos irmãos e amigos, tem muitas pessoas acreditando em Deus de uma maneira duvidosa. Nós temos visto nos dias atuais as quantas pessoas que têm escandalizado o Evangelho, as quantas pessoas que têm
difamado o Evangelho, as quantas pessoas que estão decepcionando a Cristo. Olha, a Bíblia fala de Pedro quando negou Jesus, e a Bíblia diz que Pedro, ele era uma pessoa muito chegada a Jesus. Ele era um dos primeiros a ter sido convidado, então ele era uma pessoa muito chegada a Jesus. E Jesus também muito chegado a ele. Pedro tinha umas qualidades assim muito interessantes, muito importantes. E quando Pedro negou a Jesus, foi uma decepção para Jesus. Como homem, ele ficou extremamente decepcionado com a atitude de Pedro. E por isso, quando ele viu Pedro junto com as demais pessoas se aquentando no fogo, ele olhou assim sério para o Pedro, como quem diz assim: Pedro, eu esperava isso de todos, menos de ti, Pedro. E Pedro, quando olhou e viu Jesus olhando assim fixo para eles, irmãos, Pedro teve aquela mensagem negativa que o derrubou, acabou com a vida de Pedro. Pedro saiu dali chorando, desesperado. Certamente que Pedro não dormiu aquela noite, certamente que Pedro ficou intranquilo durante todo o período da morte de Jesus e até a ressurreição. E Pedro estava num desespero tão grande, como quem diz: como é que pode? Por que eu fui fazer isso com meu mestre, com aquela pessoa quem confiou em mim, aquela pessoa que demonstrava tanto carinho por mim, tanto amor, tanta fidelidade, um homem sério, um homem honesto, um amigão do peito. Como é que eu fui fazer isso para este homem? Pedro certamente passou horas pensando dessa maneira. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou que Marta avisasse os discípulos e disse para ela, aliás, Marta não, Maria, vá e avise os discípulos que eu estarei em Jerusalém, e diga a Pedro também. Ele fez questão, disse: olha, diga a Pedro, diga aos discípulos e diga a Pedro. O que ele estava querendo dizer assim? Ó, diga a Pedro que eu não tenho nada contra ele, que eu amo ele da mesma maneira, que eu tenho prazer da vida dele, mesmo ele tendo feito o que ele fez, e que eu tenho um projeto na vida de Pedro. Querido irmão, crer em Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, é algo de extrema importância na nossa vida. Nós não podemos negá-lo em momento nenhum. Em momento algum eu posso negar que Jesus é o meu Senhor. Seja eu esteja vivendo no momento de regalia, seja eu estendo vivendo no momento de aflição, de angústia, seja qualquer que for a situação, eu devo crer e confiar no Senhor e colocar a minha fé, a minha crença sempre na frente de qualquer circunstância. Por isso eu fiz questão de ler o versículo 38, que diz que o justo viverá da fé. Justo aqui não é a pessoa perfeita. Nós não estamos falando de perfeccionismo. Nós todos temos falhas, eu tenho falha, você tem falha, nós erramos. Por isso constantemente estamos lavando nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque nós erramos. E o Senhor não está buscando em nós perfeição, porque se fosse, Ele teria que buscar em outro mundo, não aqui entre nós que somos pecadores. E Ele, quando foi te buscar, Ele sabia que você era, Ele sabia quem você era, o que você era e onde você estava. Mas Ele apostou em você. Sabe por que Ele apostou? Porque eu e você temos a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso, e que a nossa alma geme por Deus. A nossa alma anseia pelo Senhor. Por isso o salmista diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você pode pecar, existem homens pecadores que são cruéis, que são terríveis, mas dentro de si eles têm uma alma que geme pelo Senhor. E por conta desta alma, o Senhor se disponibilizou a dar a sua vida para nos tirar do pecado, para mudar o percurso. Mas ele está falando aqui de justo, no sentido de que agora eu e você somos uma nova criatura.
e que aquele homem passado, aquela pessoa passada, aquele velho pecador, aquele morreu, aquele foi crucificado na cruz. Paulo usa a expressão em Romanos quando ele diz: nós não mais vive, mas Cristo vive em nós. Amigo, irmão, você não vive mais, você morreu já faz tempo. Na realidade, quem vive em você é a graça, é a bondade, é a misericórdia de Deus. E por conta disso você aborrece o pecado e você ama a luz, porque você não é mais um pecador. Você agora é remido pelo sangue de Jesus. Às vezes a gente costuma dizer que somos pecador, mas na realidade nós somos ex-pecador. Pecador nós éramos quando éramos escravo deles, quando nós pecávamos por escravidão. Hoje nós não pecamos por escravidão. É bem verdade que às vezes nós deslizamos, é bem verdade que às vezes a gente erra, mas quando a gente erra, o erro que nós cometemos não combina com a nossa vida e logo nós somos obrigados a correr aos pés de Cristo e pedir perdão e nos lavar com o seu sangue, porque este pecado ele não tem mais acesso, ele não tem mais lugar em nossas vidas, porque somos nova criatura. A palavra de Deus está dizendo o justo. Justo quer dizer o convertido, aquele que nasceu de novo, aquele que foi selado com o Espírito Santo, aquele que agora é uma nova criatura, aquele que agora não vive mais pecando, aquele que agora não tem mais prazer no pecado, mas tem prazer na justiça, tem prazer na santidade, tem prazer em viver uma vida completamente diferente da que vivia no passado. Uma pessoa que almeja morar no céu, uma pessoa que não se sente mais bem aqui nesta vida por conta da corrupção e do pecado que envolve este mundo. Este é o justo a quem Hebreus está falando. E o escritor aos Hebreus diz assim, que se este justo, ele recuar a sua fé, o Senhor não terá mais prazer nele. Meu irmão, meu amigo, a tua crença não pode ter dúvida. Você não pode em momento algum duvidar da crença, duvidar da fé que um dia Deus implantou na tua vida. Você não pode em momento algum recuar, porque se você recuar, você não tem mais, Deus não tem mais prazer na tua vida. Olha a situação que fica um homem quando Deus recua e quando Deus não tem mais prazer dele. Lembre-se quando você era pecador e que você vivia comendo na lata de lixo, mas o Senhor tinha prazer na tua vida e Ele te resgatou deste mundo de pecado. Mas agora, uma vez que você se atire novamente, Ele não terá mais prazer na tua vida. E a tua vida vai se tornar uma desgraça, a tua vida vai se tornar uma miséria, a tua vida vai se tornar podre e pobre diante das circunstâncias e da graça e do amor de Deus. Por isso eu quero te recomendar nesta noite, nesta manhã, dizendo que o justo viverá da fé. No momento em que nós estamos vivendo, é um momento extremamente oportuno para que a nossa fé entre em ação. Existem muitos cristãos que, diante das circunstâncias que estamos vivendo, ele está decepcionando a Deus, porque Deus tem certamente colocado circunstâncias para provar a nossa fé, e é diante de circunstâncias como esta que eu e você estamos prontos para provar o quanto nós amamos o Senhor, o quanto a justiça de Deus fala alto dentro de nós, o quanto nós somos capazes de suportar, ainda que venhamos a dar nossa vida. A fé é o firme fundamento, diz o texto a seguir no capítulo 11. A fé é fundamento, é importante. Se você não tiver fé, você não é capaz de nada para o Senhor. Olha, as armaduras de Deus que Paulo fala em Efésios, as armaduras de Deus, ela envolve fé. E a fé ali é tida como o escudo.
Se você tiver fé, você tem proteção. Se você não tiver fé, você não tem proteção. Você está aberto ao pecado, você está aberto à atuação de Satanás. Mas a fé, ela torna-se um escudo contra as armaduras, contra as ciladas, contra as artimanhas, contra os dardos inflamados de Satanás contra você. A fé é importante na tua vida, e por isso que ele está dizendo que o justo viverá da fé. É a fé que nos cobre, é a fé que nos calça, é a fé que nos protege, é a fé que diz o que pode e o que não pode entrar dentro da nossa vida. Eu não sei qual é a tua situação. Talvez você seja uma pessoa em que muitas enfermidades já têm entrado na tua vida, em que muitas coisas desagradáveis já têm entrado em você. Mas você já analisou como está a tua fé? Você já parou para pensar como está a tua crença diante de Deus? Quando eu falo de fé, eu falo de crença. Quando eu falo de crença, eu falo de fé. Você já parou para pensar? Você crê que Deus existe? Você crê que Deus é apto para te guardar? Você crê que Deus pode, que Deus está na tua vida, que Deus assinou, que Deus te selou, que Deus te comprou, que Deus te guarda, que Deus te protege? Você consegue acreditar nisso? Então, se você consegue, por que você vive com medo do dia de amanhã? Por que você está com medo com as coisas que estão acontecendo? Por que você se enclausurou em quatro paredes e você não se expõe porque está com medo até das circunstâncias da enfermidade que nós estamos enfrentando? Ei, sai de dentro de casa e comece a pregar o evangelho. Faça o contrário do que estão dizendo. Enquanto dizem fique em casa, você sai de casa, prega o evangelho e deixe a tua vida às custas de Deus, porque Deus guarda e Deus protege a tua vida. Nós temos milhares de missionários indo em lugares em que constantemente tem gente perdendo a sua cabeça por amor ao evangelho, mas eles não recuam, eles não tiram seus pés desses lugares. Sabe por quê? Porque eles sabem que as suas vidas estão seguras em Deus. E se você tem certeza que a tua vida está segura em Deus, não é chikungunya, não é zicazira, não é vírus, não é isso, não é aquilo, não é nada que vai vencer você, senão a vontade de Deus para com a tua vida. Eu quero deixar esta palavra para você. O justo viverá da fé. Se você está em busca dessa justiça, se você reconhece a Cristo como Senhor e você é justo, lembre-se, você não pode recuar a tua fé, você não pode negar a tua fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar a sua fé, o Senhor não terá prazer na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Se você tem alguém que conhece, que precisa ouvir esta palavra, eu peço que você neste momento compartilhe para amigos, para parentes. Eu tenho certeza que Deus nesta manhã tem falado com muitos. E pastor, nós temos algumas participações e não podemos deixar de mencionar nesta manhã. Primeiramente, queria deixar um comentário de uma irmã aqui, irmã Ana Carla de Rio Grande do Norte, Natal. Ela pede: bom dia, peço uma oração por Leandro Rodrigo. Ele se encontra internado na UTI do Hospital São Lucas, em Natal, Rio Grande do Norte. Que a misericórdia de Deus possa curá-lo em nome de Jesus. Agradeço pelas orações. Amém. Glória a Deus. Estaremos orando daqui a pouquinho. No final, o pastor estará orando por essas causas nesta manhã. Nós temos também aqui participações, pastor. Irmão Potiguara Nilo Machado de Torres, Rio Grande do Sul, ele dá a saudação de a paz do Senhor, meus irmãos. Nosso assíduo, amém. Né? O Rio Grande do Sul está em alta conosco aqui. Deus possa abençoar cada um. Nós agradecemos pela sintonia. Irmão Edson Mar Claudino, ele diz: graça e paz para pastor Edson e seu nobre cooperador. Deus abençoe o nome de Jesus. Irmão do nosso pastor Edson, ele é presbítero, né, pastor? Presbítero de Edson Tubarão. Mar Claudino. De Tubarão. Deus abençoe. Irmãos de Tubarão Deus ligadinhos. Deus abençoe, meu irmão. Irmão Joelson Monteiro Pereira, ele fala de, vamos ver se eu acho que Nambituba, Rio Grande do Sul.
outro assíduo nosso também que nos assiste todas as lives. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmã Marli Souza, ela diz: conselho maravilhoso, ensino sábio, glória a Deus. Amém. Jesus na frente. Deus possa abençoar a irmã Marli Aleluia. Souza. Entre outros, pastor que tem conectado conosco, curtindo a nossa live, está o irmão Juscelino Santos de Souza. Ele é de Joinville, Santa Catarina, outro assíduo nosso aqui que nos assiste. Irmão André de Paula, de Guaramirim, Santa Catarina. Irmã Marli Claudino, esposa do nosso pastor. A minha linda. Irmão Potiguara, já curtiu aqui. Irmão Márcio de Blumenau, Santa Catarina. Ele que tem a rádio web gospel Crente Sim. Uma rádio que Deus tenha levantado lá na cidade de Blumenau. Amém. E Deus possa abençoar. Glória a Deus. Compartilhe a nossa mensagem aí, joga na tua rádio aí para ela atingir centenas mais aí para nós. Irmã Sônia Regina do Ceará, irmão Joelson Monteiro já nos deu a saudação, irmã Débora da Silva, irmã Marli de Souza, entre outros que têm entrado e compartilhado e comentado a nossa live. Nós queremos agradecer a todos neste momento e nós estaremos fazendo uma oração. Nosso pastor estará orando pela irmã que pediu oração pelo seu ente querido ali, que está internado, a irmã Ana Carla, pediu oração pelo Rodrigo, Leandro Rodrigo, que está internado na UTI do Hospital São Lucas, em Natal, Rio Grande do Norte. Nosso pastor Edson estará orando neste momento, dando os avisos da obra do Senhor no decorrer do domingo, nossa grandiosa Santa Ceia do Senhor. Ele estará orando, dando os avisos e já encerrando esta live em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, então, olha aqui, ó. Primeiro quero agradecer vocês que estão ligados com a gente. E eu quero fazer menção aqui do versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim, ó: pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício, Abel. Por fé, Abel ofereceu maior sacrifício. Quando a gente oferece alguma coisa para Deus, a gente tem que oferecer por fé. Quando a gente dá alguma coisa para Deus, para o reino de Deus, a gente precisa fazer por fé. Quando nós demos a nossa vida a Deus, nós fizemos isso por fé. Nós damos a nossa vida a Deus por fé. E por isso nós temos que dizer que a vida não é mais nossa. Nós não somos mais regidos pelo que nós queremos, e sim pelo que o Espírito Santo determinar. Olha, se você entregou sua vida como sacrifício a Deus, lembre-se que você é propriedade do Senhor. Lembre-se que você não faz mais aquilo que você em si quer, mas que Deus quer que você faça. Amém? Tudo que você fizer para Deus, faça da melhor maneira possível. E não esqueça de servi-lo todos os dias da tua vida. Enquanto que tem muitos crentes se acomodando, se acovardando e se intimidando com os cultos do momento por conta desse vírus, tem muitas pessoas indo de corpo aberto, tranquilo, porque sabe que a sua vida está segura em Deus. Então você tem que ter esse princípio dentro de você, tá bom? Eu não quero desrespeitar o que as nossas leis estão ordenando, mas a lei, ela vai até um certo ponto. Ela não pode infligir na minha fé, tá bom? E nós precisamos, a igreja está aberta e você precisa cultuar a Deus. Você precisa deixar de ficar em casa por medo de ir na igreja, tá? Por medo de se expor na igreja, porque você está indo na casa de Deus. E se você está com medo, é porque a tua fé está sendo abalada. Cuidado, meu irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero orar por você. Você que está enfermo agora, coloca essa fé em ação, tá bom? Coloque essa fé em ação. Saiba que o justo viverá da fé. E se você tiver fé, você vai vencer qualquer tipo de doença. Nenhuma doença vai te derrubar enquanto a tua fé estiver ativa. E quando o Senhor quiser te levar, Ele trabalhará de uma maneira a que te fará entender que o Senhor está te recolhendo para a glória do Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, eu quero neste momento pedir em nome
dessas pessoas Aleluia. que estão nos ouvindo e que estão, Senhor, precisando da tua graça, da tua bondade, do teu amor e da tua misericórdia. Pai querido, que a nossa fé possa ser agora, Senhor, o vínculo, possa ser agora, Senhor, a razão da Aleluia. cura divina, a razão do milagre em nossa vida. Senhor, tu conheces as minhas enfermidades, tu conheces a enfermidade desse que está nos ouvindo, e nós confiamos que a nossa vida está em ti, Senhor. Portanto, sabemos com toda certeza que tu tens poder para curar as nossas enfermidades, para que nós possamos testemunhar das maravilhas que tu tens feito e has de fazer na vida da tua igreja, do teu povo. Portanto, eu oro neste momento, pedindo a tua graça e a tua bênção, e a fé seja, Senhor, o alvo importante da nossa vida, para que estes milagres possam acontecer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, o senhor já pode dar os avisos então do final de semana, nossos cultos da semana que teremos ainda quinta-feira, e já encerrar a nossa transmissão nesta manhã. Muito bem, então meus irmãos, eu quero lembrar que hoje, terça-feira, este mês nós vamos fazer uma campanha de oração durante as 4 terça-feiras deste mês, das 8 às 9, ou seja, das 20 às 21 horas, nós estaremos aqui na igreja orando por enfermidade, orando por problemas, orando pelo nosso país, orando pela nossa nação, orando pelo nosso estado, pela nossa cidade, orando por você que está precisando. Nós estaremos aqui invocando a Deus em prol da igreja, tá bom? Então, hoje, terça-feira e domingo, nós teremos o nosso grande e abençoado culto de ceia, ceia do Senhor. Nós vamos fazer em 2 etapas, vamos fazer de manhã, depois da escola dominical, a EBD começa às 9 e termina às 10, das 10 às 11 nós estaremos ministrando a Santa Ceia, e depois à noite no culto, um grande e abençoado culto de ceia, e nós convidamos você e sua família para participar conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e uma semana abençoada.